Dando sequência, dentro do comando wp-core, sobraram 7 subcomandos para a gente tratar. Esse vídeo vai ser mais compacto justamente porque esses comandos que sobraram são comandos menos importantes, vamos dizer assim, são comandos secundários que não são tão utilizados, e aí a gente consegue fazer uma visão mais por cima. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou deixar o link da documentação na descrição, e também vocês podem deixar aí nos campos do comentário. Então vamos lá, a gente tem wp-core, sobraram itens como language. Então se a gente der aqui wp-core language, ele vai listar as opções de subcomandos, o subcomando que a gente pode fazer. Então a gente tem update, uninstall, list, install e activate. Então basicamente o que você quer fazer? Digamos que o seu site tem colaboradores que falam inglês ou que falam japonês. Então wp-core language install JA de japonês. A gente pode passar essa flag aqui, ó, activate. Significa que ele vai instalar e ativar a língua. O que é ativar? É definir ela como padrão. Então vamos fazer isso. Vamos instalar o japonês e ativar, certo? Se a gente der aqui um wp core language list, ele vai listar todos os idiomas que a gente tem no repositório do WordPress, assim como a situação local. Então a gente tem aqui, ó, o status local, a opção de atualização. Então, se a gente der um scroll aqui, a gente vai perceber que, ó, o inglês americano está instalado, o japonês ele não só está instalado, como ele está ativo, e a gente também tem aqui o nosso PTBR que está instalado. Se a gente tentar dar um wp-core uninstall, ou seja, desinstalar o japonês, a gente vai ver que wp-core language uninstall JA, a gente vai ver que não pode. Por quê? Porque ele está ativo. Então a gente não consegue desabilitar e desinstalar uma língua que está ativa. Para isso, então a gente tem que fazer wp-core language, aí activate PTBR, por exemplo. Então agora a língua ativa é o português brasileiro. Por sua vez, a gente consegue desinstalar o japonês como língua. Além disso, a gente tem as opções de atualização. Então a gente consegue rodar wp-core language update. Ele vai instalar tudo relacionado aos idiomas. No meu caso aqui eu acho que eu não tenho nada para ser atualizado. Vamos ver. Tá tudo atualizado, tá tudo em dia. E aí fica bem simples. Uma coisa que é importante e que dentro do WP-CLI é recorrente são os filtros e as flags de ordenação e, enfim, redução de conteúdo. O que seria isso? Digamos nessa lista aqui que a gente tem, essa lista de todos os idiomas, a gente consegue listar apenas os campos que a gente quer. Então, por exemplo, wp-core language, list, e a gente consegue passar aqui ou a flag de field, que aí ele só vai selecionar um campo. Então vamos dizer aqui, por exemplo, field native name. Então aqui ele vai exibir a lista, toda essa lista aqui, só que só com os nomes dos idiomas na língua nativa, ou a gente consegue passar como fields, certo? E aí a gente pode passar mais do que um parâmetro, no caso aqui, por exemplo, language, que aí é o código da língua, e a versão em inglês desse nome. Certo? Aí ele vai listar com duas colunas os campos. Outra flag que a gente tem é a opção de formatação. Então a gente tem essa flag format, que a gente pode passar tanto YAML, quanto table, quanto CSV, quanto JSON, se eu não me engano. Então CSV, por exemplo, ele vai ficar dessa maneira, com a vírgula, e aqui em cima com os headers. Beleza? Dando continuidade, a Core Language ainda é um subcomando recorrente, então por isso que eu dei uma tratada um pouco mais a fundo. Além disso, dentro do wp-core, a gente tem a opção de Check Update. Essa aqui ela é bem simples, ela vai checar por qualquer atualização do WordPress. Uma coisa que é interessante é que a gente pode passar flags. A flag Major vai procurar por qualquer atualização Major, ou seja,
a gente está aqui na versão rodando 4.7.2, certo? Se a gente passar WP Core check update normal, ele vai checar por qualquer atualização. Se a gente passar minor, ele só vai verificar qualquer atualização minor, ou seja, os dois primeiros itens vão ser verificados. Se a gente passar major, apenas o primeiro item vai ser verificado. Então, qualquer coisa como 4.8 ele vai reconhecer, e qualquer coisa no minor 4.7.3 também ele vai reconhecer. Isso aí é importante se você só quiser fazer atualizações minor de segurança e não atualizações major que pode acabar quebrando o seu código. Nessa opção também tem aquelas opções de field que eu comentei, aqueles subcomandos para fazer listagem. Então eu já tratei uma vez, mas é a mesma coisa. Você pode fazer a listagem dos campos e tipo de formatação também. Outra coisa, outro item que a gente tem é um bem bestinha, mas o WP Core is installed. Tá, ele retorna uma variável que só depois você dá um echo, mas é coisa bem bestinha, só para mostrar se está instalado. Outra coisa é o WP Core Multisite Convert. Esse comando aqui ele vai transformar um site único uma instalação multisite do WordPress. A gente também consegue passar dentro dele algumas opções, tipo o título, qual vai ser o URL de base e o subdomínio. Isso aí vai estar na documentação, como eu falei para vocês, como não é a minha demanda, eu não vou aprofundar muito. Assim como o multisite install. Esse multisite install ele vai instalar, vai criar uma instalação multisite do WordPress do zero, do scratch, né, como eles falam em inglês. E aí, por fim, a gente fica com a opção de update DB. Esse update DB ele vai fazer a verificação de atualização de procedure do banco de dados. Então, para verificar a situação do banco de dados, se precisa de alguma atualização. No meu caso aqui não precisa, acho que está a última, está certinho. A gente tem a opção de Verify Checksums, que ele vai fazer o que? Ele vai pegar essa versão que você tem instalada do seu WordPress e ele vai bater ela com o MD5 sum da instalação do WordPress no WordPress.org. Porque às vezes você tem o arquivo que ele veio corrompido, a integridade dele não está mesmo, então a gente consegue fazer a verificação, opa, faltou um S, da nossa instalação. Então vou rodar aqui, aqui ó, a instalação do WordPress verificou contra checksum. Então tá certinho. E aí o último item que falta, o último subcomando, é o version, que eu até já coloquei ele, mas a gente tem uma flag de extra, ou seja, vai vir informações extras. Então, a versão do WordPress, a revisão do banco de dados, a versão do editor de texto, lá o TinyMCE, e a língua do pacote. Então, terminando isso, a gente concluiu todos os subcomandos do comando WP Core. Novamente, eu vou deixar o link da documentação desse comando específico na descrição, para vocês tirarem qualquer dúvida, ou também, se vocês tiverem alguma dúvida maior, é só deixar aí nos comentários que eu tento ajudar vocês. Beleza? Até uma próxima.